Quero convidá-los a abrirem Romanos capítulo 3. Uma vez que nós lemos no culto anterior, em minha palavra anterior, perdão, os versos de 21 a 25, nós vamos ler hoje de 26 a 31. Romanos 3, de 26 a 31. Romanos 3, de 26 a 31. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de modo de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Em 1510, dois monges do mosteiro agostiniano na cidade de Erfurt, na Alemanha, esses dois monges foram enviados em uma longa e cansativa viagem para Roma. Martinho Lutero era um dos dois monges. Ele tinha essa parte de cima da cabeça raspada. Apenas tinha uma espécie de coroa de cabelo, assim, os dois monges. Era a tonsura típica dos monges agostinianos. E ele realizou uma viagem que o marcou definitivamente. Lutero pensava que aquela seria a peregrinação espiritual mais importante de sua vida. Ele nutria grandes expectativas para a cidade de Roma. E ele pensava que se ele prestasse as suas homenagens ali nos altares dos apóstolos em Roma, e se confessasse lá naquela cidade, ele asseguraria o maior perdão possível. Naquela época, no auge dos seus 27 anos, Lutero ainda achava que certas performances, certas práticas religiosas, como aquela peregrinação à cidade de Roma, que ele chamava a Cidade Santa, ele pensava que performances e práticas assim o tornariam mais justo diante de Deus. E aqui nós estamos diante desse texto que depois vem mudar a sua vida. A Epístola aos Romanos, em que o apóstolo expõe a verdade da redenção, ele expõe o Evangelho. E ele responde uma pergunta: como esse ser humano pode ser justificado diante de Deus? E aí o apóstolo vai fazendo assim uma descrição, com uma progressão, desde esse homem caído, prostrado, arruinado, subjugado ao maligno e ao pecado e ao mundo, até aquela
justa glorificação, santo, remido diante de Deus. Então, nessa epístola, ele apresenta como Deus justifica. O conceito de justiça de Deus é muito presente. E o que nós vimos? Nos versos de 9 a 18, ele diz que todos os homens são pecadores. Todos os homens são injustos e, portanto, com justiça estão debaixo de condenação. E ele fala aos judeus, nos versos 19 e 20, que o judeu não constitui exceção. O senso de justiça própria caracterizou os judeus porque eles se gloriavam da lei e se gloriavam na lei. Mas o apóstolo diz no verso 20 que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. E aí nós temos então um problema que ele procura agora resolver nos versos de 21 a 31. A saber, ora, se a justiça de Deus há de ser glorificada, se Deus fará toda a justiça, se Ele julgará todos sem exceção, sem acepção de pessoas, se isto é uma verdade por um lado, e se por outro lado, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, isto é, estão em impiedade universal, e não há um justo, nenhum sequer. Como pode alguém escapar da condenação? Como alguém pode ser justo diante de Deus? E aí nós vimos na palavra anterior que o apóstolo diz no verso 25 que todos pela lei são condenados, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém pode se manter em pé na presença dele, ninguém. E a justiça de Deus que se revela no Evangelho, ele diz, não é algo então encontrado naturalmente ou por natureza, ou por um discernimento moral, ou por um discernimento filosófico, ou por práticas religiosas, ou por um autoconhecimento psicológico. Não, a justiça de Deus não se encontra desta maneira. O apóstolo Paulo diz que o homem é justificado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, independentemente das obras da lei. Ele diz isso dos versos 21 a 26. E aí chegamos no texto de hoje. Paulo dirá então que o mérito da nossa justificação precisa ser atribuído inteiramente a Deus. Observe essa palavra, inteiramente a Deus. Ele diz no verso 26, a parte final, para Ele mesmo, nesse caso é Deus, como você pode ver no verso 25, para Ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O que isso diz para nós? Que o pecador, que é o réu, além de não ser justo, também não pode ser o seu próprio juiz e o seu próprio justificador. E aí Paulo diz que a justificação somente pela fé em Cristo remove toda a justiça própria ou vanglória pessoal. Ele diz nos versos 27 e 28, onde, pois, a vanglória, a jactância, a soberba, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras não, pelo contrário, pela lei da fé, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E aí Paulo explica o alcance deste princípio da justiça de Deus pela graça mediante a fé. Ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele dirá nos versos 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só,
o qual justifica ou justificará por fé o circunciso, que é o judeu, e mediante a fé o incircunciso, que é o não judeu. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Assim como a injustiça, ou a queda e a depravação é universal, e não há um justo, nenhum sequer, assim também a única maneira, preste atenção nisso, a única maneira de ser justificado diante de Deus é pela fé em Cristo. E essa justiça de Deus que se revela no Evangelho. E aí Paulo termina essa parte dizendo que, em vez de anular a lei, a justificação pela fé exalta a lei. Veja os versos 31. Verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, a lei é importante, e ela é importante na sua totalidade. A lei precisa ser obedecida enquanto todo. A lei de Deus precisa ser satisfeita inteiramente para que haja justiça. Ou seja, você não pode tirar 99,9. A lei de Deus precisa dessa inteireza, dessa completude. E Cristo satisfez inteiramente a justiça de Deus, que aliás é o que ele vai falar especialmente nos próximos capítulos, como é que o Senhor coloca em nossa conta essa justiça de Deus. E ele dirá que apesar de nós não sermos salvos pela lei, nós continuamos exaltando e louvando a lei de Deus e desejamos obedecê-la, porque amar e cumprir a lei é ser como Cristo. Cristo cumpriu a lei integralmente e eu desejo ser como Cristo. Eu não sou salvo pela lei, ao contrário, a lei me condena, mas a lei continua sendo um padrão moral ético. A lei é o ideal para o meu viver, ela expressa a vontade de Deus para o meu viver, resumida naquelas duas expressões: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente precisa fazer uma diferença aqui entre justificação, santificação e glorificação. E essa diferença parece algo assim banal, mas ela é muito importante, porque hoje muita gente, mesmo no cenário evangélico, particularmente brasileiro, confunde esses três conceitos, essas três doutrinas. Na justificação, a fé recebe uma obra consumada de Cristo, realizada fora de nós e contada como nossa, imputada a nós. A justificação é um ato feito de uma única vez, para sempre, consumado. O que Cristo fez, nós cremos, Deus nos justifica, e isso é pretérito, perfeito, acabado. Na santificação, a fé recebe um poder contínuo de Cristo que opera dentro de nós para uma santidade prática, forjando em nós a imagem de Cristo. E na glorificação, que é a salvação lá no final, no juízo final, a fé é confirmada pelo fruto santificador que Deus, e somos salvos por meio desse fruto e dessa fé, a ponto de que o apóstolo dirá em Tessalonicenses 2,13, 2 Tessalonicenses 2,13, Deus vos escolheu como primícias para serem salvos, mediante a justificação do Espírito e a fé na verdade. Então, simplificando, na justificação nós fomos salvos da condenação do pecado e declarados plenamente justos diante de Deus. Na santificação, Deus vai nos salvando do domínio do pecado em nós. E na glorificação, Deus nos libertará completa e finalmente de toda a presença e consequência do pecado. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a natureza da fé. Porque para muitos hoje, a fé, e essa é uma boa pergunta para você se fazer, a fé é virtude ou ausência de virtude?
A fé é ter fé nela mesma, eu tenho fé na minha fé, é assim. Ou a fé não está na fé, mas a fé está no objeto da fé. Isso é muito importante. Se você liga hoje o rádio, liga a televisão, você vai perceber que as pessoas não são muito precisas nisso. Deixe-me tentar explicar uma coisa aqui, uma linguagem mais simples. O Airbus A380 é o maior avião de passageiros hoje do mundo. O Airbus 380. Para você ter uma ideia, essa aeronave ela é capaz de atingir uma velocidade de cruzeiro de 910 km por hora. Eu não consigo nem imaginar o que seja 910 km por hora. Aliás, se um carro passa por mim a 150, eu já fico meio apavorado. Entendeu? Então, 910 km por hora, não dá nem para imaginar o que é isso. Uma edição dessa aeronave tem 471 assentos. Agora imagine que essa aeronave está atravessando o Atlântico. E você nela. Ok? A altitude de voos, em média, é de 2.000 a 8.000 metros de altitude nas latitudes tropicais. E nas latitudes temperadas, 7.000 metros. Essa aeronave, às vezes, pode chegar a 10.000 metros de altitude. 10.000 metros de altitude. Lá embaixo está o oceano. E estima-se que o Oceano Atlântico tem uma profundidade média de 3.800 quilômetros. Perdão, de 3,8 quilômetros. Ok? 3.800 metros. Ok? De profundidade média. Mas há um ponto no Atlântico que pode chegar a 8.500 metros. Ok, você está voando lá, naquela altitude, o Atlântico tem aquela profundidade. E a distância mais curta por linha aérea entre Portugal e Brasil é de 7.335,98 quilômetros. Ou seja, quase 7.400 quilômetros. Aí você está lá naquele avião e você se sente seguro porque você fala assim para você mesmo. Eu faço academia. Eu tenho uma excelente dieta. Eu sou mais ágil do que todas essas quase 500 pessoas a bordo. E se essa aeronave cair, eu sei nadar muito bem. Alguém fala uma coisa dessa? Alguém pensa uma coisa dessa? Em sã consciência? O que está acontecendo ali? Naquela hora, você está inteiramente dependente de coisas fora de você. Ou seja, de coisas fora de seu controle. Você está dependente da aeronave daquela grande empresa europeia. Você está dependente dos instrumentos de voo que estão lá na cabine de bordo. Você está dependente da tripulação e, sobretudo, do piloto. E mais, você está inteiramente dependente de Deus. Fé é a compreensão de que o abismo entre a santidade de Deus e a justiça de Deus e o ser humano pecador é uma coisa eterna. É uma coisa infinita. Ou seja, quem acha que pode se salvar-se, justificar-se com base em sua performance, com base em suas obras, com base em sua força, é mais ou menos como aquele sujeito lá no Airbus 380 dizendo: eu sei nadar, eu tenho uma dieta boa, eu consigo me safar. Isto é loucura. Fé é um esvaziar-se
não é um mérito, não um gloriar-se na fé. E aí vem o fundamento da humildade que Lutero compreendeu tão bem, se possível vem hoje à noite para a gente trazer um pouco desse aspecto, é que no fundamento da justificação pela fé há esse esvaziar-se. A humildade é justamente o pressuposto da fé, ou seja, a renúncia de qualquer mérito. A fé, ela é essencialmente humilde. A fé é uma pobreza, é uma miséria, é um esvaziar-se. A fé, ela foi tocada na juntura da coxa, no nervo encolhido. E quando se toca, se tem uma dor ciática que não permite a pessoa manter-se em pé. A fé é como a prostração e o desalento de Agar no deserto. Não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais futuro, não tem mais esperança, a menos que o Deus que tudo vê intervenha. Então, na fé, a força da convicção é projetada para a força de Cristo. É exatamente a convicção de que Ele é poderoso que te fortalece a fé, de que está nele o poder que a fé se fortalece em você. No jogo de luz do teatro, naquele momento em que o ator faz um monólogo lá na frente, e todos os holofotes caem sobre o ator, na fé os holofotes caem inteiramente sobre Cristo. Sai de nós mesmos e vai para a cruz de Cristo. A fé que justifica, conforme essa epístola, é por definição uma fé em si mesma humilde, mas ela é confiante. Mas não é confiante em si mesma, é absolutamente confiante, porque quem ela contempla é forte. Então, a fé a qual somos justificados é confiança. Não é um Airbus 380, é Cristo. É Cristo. Não há menor possibilidade de pane, não há menor possibilidade de falhas em instrumentos, não há menor possibilidade da rota não ser perfeitamente cumprida, não há menor possibilidade do destino não ser atingido, não há menor possibilidade de ser abatido. É Cristo. Ou seja, quando a fé é grande, quando a confiança em nós mesmos for nenhuma, e toda a confiança é lançada em Deus, isto é chamado na Escritura de a grande fé. Jesus trata dessa expressão grande fé em dois momentos assim, com o centurião romano e com a mulher cananeia. Por quê? Porque eles são pessoas que se declaram absolutamente impotentes. E toda a esperança é lançada sobre Jesus. É neste momento que a gente vê da frase de Jesus, assim, da boca de Jesus, a expressão, que grande fé. Sabe o problema do mundo medieval, qual Lutero encontrou? Era assim. Ok, esse é um púlpito pesado. Você não queira saber como isso aqui é pesado, não é? Mas tem pessoas aqui na igreja que são muito fortes. E se eu pedir para que elas carreguem esse púlpito, elas vão levantar isso aqui, capaz de ter um jeito na coluna, mas elas vão levantar. Imagina que eu peço aqui ao pastor Tiago, que é uma pessoa forte, pratica lá alguma coisa. Pastor Tiago, o senhor pode vir aqui carregar esse púlpito? Ele provavelmente vai vir. Agora, se eu digo assim, pastor Tiago, o senhor pode carregar esse púlpito? Mas eu digo assim, Valdir, Wagner, aqui, fulano, Alain, vocês podem vir aqui dar uma ajudinha? Ficou claro? Uma ajudinha?
O mundo medieval, gente, dizia crer em Cristo, mas pedia milhares de ajudinhas. Deu para entender? Milhares de ajudinhas. Pediam ajudinha para todo mundo. E, aliás, é até hoje assim, em alguns contextos. Então, a justificação pela fé é um princípio fundante da vida cristã. Ou seja, nós dependemos da justiça de Cristo em todo o tempo. Isso o apóstolo Paulo vai dizer na outra epístola chamada aos Gálatas, que nós dependemos dessa justiça o tempo todo. O que isso nos diz? Quero trazer 3 palavrinhas rápidas. Isso nos ensina como é que nós podemos lidar com os fracassos na vida cristã. Eu não sei se você sabe, eu sou pastor há bastante tempo já. E confesso a Cristo como meu Senhor desde os meus 11, 12, 13 anos. Mas queria te contar um segredinho. Todo dia eu acordo pecador. Todo dia. Todo dia, embora me santificando, eu estou cônscio de minha insuficiência. Todo dia eu sei que não atinjo aquela medida de Cristo, eu fico aquém. E cada manhã eu preciso novamente olhar para Cristo. A cada dia. Porque a caminhada do crente não é por performance pessoal. Como é que eu sou aceito por Deus? Essa é uma boa pergunta para eu me fazer sempre. Diante das minhas lutas, dos meus fracassos, da minha culpa, o que eu devo fazer? Eu devo olhar novamente para a cruz de Cristo e não tirar o meu olhar dali, porque senão eu não consigo me manter em pé. Não consigo. A outra visão é romanista. A pessoa acha que consegue se manter em pé porque não tem menor noção do seu problema, menor noção de quem é Deus. Mas eu olho para Cristo e eu lembro, o Senhor está me contemplando nele. Claro, eu assumo um compromisso, um repúdio de não voltar a pecar, mas eu não posso deixar de olhar para Jesus. Não posso deixar de olhar para Jesus. Em segundo lugar, queria dizer uma coisa importante. Tenha um olhar prudente para com pessoas que estão sempre desprezando os outros, severa e rigidamente críticos, e constantemente descontentes. Uma pessoa que está sempre desprezando os outros, sempre severa e rigidamente muito crítico e constantemente descontente, pode ter ali uma coisinha escondida que às vezes a gente não percebe. Jesus ensinou isso. Ele ensinou, inclusive, com uma parábola, e ele ensinou contando, ele disse assim: alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Ele contou isso, ensinou sobre isso. Alguém constantemente crítico pode não ter exatamente uma crença na suficiência de Cristo e na graça de Cristo, que é mais importante. Deixe-me tentar esclarecer isso. No dia em que eu encontrei a Cristo, irmãos, Deus me deu tudo o que eu precisava. Deus me deu tudo
quanto eu precisaria. Então, observe, pessoas pouco gratas, pessoas sempre descontentes, podem ter agasalhado dentro delas aquilo que eu chamo de ovo da serpente, a autojustiça, a justiça própria. Sabe por quê? Isso é uma linguagem assim que perpassa a Bíblia inteira, desde Gênesis 3. Porque a humildade compreende a graça. E a graça traz contentamento. E a graça é grata. É grata. E como a justiça própria se manifesta? Jesus conta naquela parábola lá, não é? Ele conta. A justiça própria se manifesta no olhar, não é? Nas palavras, não é? Na altivez, no desprezo, na diminuição intencional do outro. Porque a pessoa se acha justa por si mesma, não uma justiça pela graça mediante a fé. Ela se acha justa por causa da sua história, do seu percurso, do seu trajeto, dos seus privilégios, da sua criação, da sua formação, da sua educação, da sua performance religiosa. E aí diminui intencionalmente o outro. Eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, nem mesmo como este publicano. Há um olhar altivo, há um desprezo. Sabe por quê? Porque o ego humano gosta de ser insensado, gosta de ser lustrado. Eu não estou dizendo que você vai perder o seu senso crítico, pelo amor de Deus, não é isso. Você vai perder a sua capacidade de fazer uma leitura clara da realidade. Mas há uma diferença, não é? Como você lê a realidade e que condição está no seu coração quando você é tomado desta leitura. Em último lugar, você precisa se lembrar aquilo que João Batista lembrou-se. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Pedro negou a Jesus, negou a Cristo. Em frente aos seus pecados, fracassos, frente às suas expectativas frustradas, o que você pode fazer? Como ele, voltar à beira do mar da Galileia, encontrar-se novamente com Cristo, que serve o peixe, que serve o pão, expressar seu amor por Ele, um amor humilde, um amor quebrantado. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Não é suficiente, né? Esse é aquele diálogo que a gente precisa ter um gravador, sabe? Se a gente pudesse, como o WhatsApp, não basta ser o texto, tem que mandar por áudio, sabe? Ali tinha que chegar para nós por áudio, não é? Segunda vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tornou ele, terceira vez, a perguntar: Simão, filho de Jonas,
Tu me amas? Entristeceu-se Pedro por lhe ter dito terceira vez: Tu me amas? E disse, terceira vez, né? Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E ouvir dele, está tudo certo. Estamos quites. Apacenta as minhas ovelhas. Todos quantos estão em Cristo são amados do Senhor. E se estamos em Cristo, em fé e arrependimento, nós podemos dizer: agora nenhuma condenação resta para os que estão em Cristo Jesus. Nós podemos ir a Ele a cada dia e dizermos: Jesus Cristo, meu pastor, minha confiança, minha fé e minha justiça é apenas Tua. Dependo inteiramente de Ti, de A a Z. Como diz o Matuto, de cabo a rabo. Não é? Eu não tenho justiça nenhuma. Ela é toda Tua. E somente Tua. Eu descanso em Ti. Saiba, não tenha dúvidas. Ele diz, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. Isto é o Evangelho. Esta é a única esperança para essa classe de pessoas ruins, essa gente de má cepa, essa gente de coração corrompido, essa gente da pior espécie, que é a minha família. Talvez, não sei da sua, mas é a minha. Pecadores que podem dizer como Paulo, quem eu sou o principal dos pecadores. É a única esperança para gente como nós assim. É isto, é este Evangelho, é este Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Evangelho chegou até nós. Por obra de Cristo, da cruz, desses santos apóstolos que deram a sua vida em fidelidade ao Senhor, que nos trouxeram esta palavra. Nesta hora, Senhor, dá que a nossa confiança, a nossa fé, seja apenas na justiça de Cristo, que é apenas dele. Que dependamos inteiramente de Ti. Não temos justiça nenhuma. Ela é Tua e somente Tua. Louvado seja o Senhor por isto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É o que nós colocamos diante de Ti nesta hora. Gratos. Amém. Vamos ficar de pé.